Sejam bem-vindos ao canal A Voz do PCD. Hoje nós estamos aqui com Política em Foco, que é onde você vai conhecer alguns pré-candidatos a vereador, a prefeito. Então já está aqui aberta a oportunidade para você. Se você não tem aonde divulgar o seu trabalho, é muito fácil, é só entrar no Instagram, A Voz do PCD, faça o contato com a gente. A gente vai disponibilizar para você o que de repente você não vai ter o tempo de rádio, de TV. A melhor maneira é aqui, nesse podcast político, que é para dar oportunidade a quem é da causa e também quem não é da causa. E hoje a gente aqui na bancada, Almeida do Progresso, ele que já esteve lá no programa A Voz do PCD, tem uma história brilhante, né? Tem o CIP, é chamado CIS, né, Almeida? Né? Como é que é o nome que fala? OCIP. OCIP, né? Tem uma OCIP, porque a gente é acostumado a falar de associação, de ONG. Vamos falar de associação. De associação. Então, onde que tem lá um tratamento de ecoterapia, que é aquele tratamento para crianças, né, autistas, especiais, né, que não gostam muito que falam especial, mas os PCDs, com animais. A gente bateu um bom papo com ele no programa, vou trazer esse papo aqui de volta com vocês. E, primeiramente, queria agradecer você por estar aqui, entendeu? Nessa oportunidade, tanto para os ouvintes do programa Voz do PCD, o pessoal do canal, para conhecer um pouquinho de você. Então, como a gente faz, se apresente para o nosso público, quem é o Almeida do Progresso. Primeiramente, Romeu, boa tarde. Tenho um imenso prazer, uma satisfação, é uma honra novamente estar aqui com essa equipe maravilhosa da Rádio Metropolitana. Tive, como você falou, no programa, né, A Voz do PCD. Agora a gente está aqui falando Política em Foco. Isso. E é um programa também de excelência, você dando oportunidade, você e toda a equipe dando oportunidade. Eu sou Almeida do Progresso, um pré-candidato a vereador, sou paraquedista né, da reserva do Exército, sou policial militar reformado, sou formado como segundo-tenente, tive um ato de serviço, e hoje eu me coloco aí na condição de pré-candidato e sou um combatente, aí, um líder da nossa região lá, porque eu busco fazer pelas pessoas. Minha situação é muito simples, é querer fazer o bem às pessoas. Almeida, a gente gosta, sempre quis fazer isso contigo no podcast, que no podcast a gente pode falar um pouco mais aberto. Na rádio a gente fica às vezes com um pouco de limitações, né? Nem questão de política em si. Mas muita gente que abraça uma causa PCD é porque sentiu na pele, né? A gente sabe que quando a gente não conhece a causa, a gente não sentiu na pele, a gente não tem como defender. Você veio com esse projeto da ecoterapia. O que te levou a ter um projeto desse? Romeu, a história é longa, né? Primeiramente, a vida, né, nos ensina muita coisa. E eu de uma certa idade para cá, eu acho que eu adquiri muita experiência. Foi uma experiência muito rápida. Foi uma explosão de experiências, né? Então, eu costumo dizer, até dentro do meu seio familiar, que são dois lugares que você assim, explode de experiência se você quiser absorver, que é o leito do hospital e o sepultamento. Se você não sair desses dois lugares uma pessoa melhor, você não vai aprender mais em lugar nenhum. Entendeu? Porque no leito do hospital você tem que deixar o orgulho de lado, você tem que virar o religioso, você tem que conhecer a palavra, você tem que se apegar a Deus, à família, aos amigos. Então você vai transformar essa pessoa. E o sepultamento também, quando a gente perde a pessoa que a gente ama, né, os amigos, quando a gente vê lá aquele último momento, aquela pasada de terra na cara, né, desculpa a expressão, mas é pesado. Então ali já era, ali é o ponto final. Todos vão ser iguais sempre. Então tem pessoas que acham que são diferentes, acham que é melhor que o próximo. E na verdade, esses dois locais nós absorvemos, nós temos que aprender. Então ali a gente enxerga que nós vamos ter os mesmos destinos, independente do paletó, do valor do paletó e o valor do sapato, não é isso? Então eu aprendi muito com isso. E aí, trabalhando na minha região, que eu sou cria de Bangu,
né? Eu sou nascido e criado em Bangu. Me tornei uma liderança, assim, por necessidade. Nosso bairro estava muito perigoso. Após alguns fatos, por clamor, teve uma eleição e eu acabei me envolvendo na associação de moradores e fui eleito presidente da associação. Eu estava já no momento, eu sofri um acidente de serviço, né, um atentado. Eu acabei me tornando também PCD, eu tenho uma deficiência, porque eu fui atingido por uma granada, fui atingido na perna. E durante esse tratamento de saúde, que serviu também, esse trabalho como liderança, acabou me ajudando no tratamento de saúde, da minha saúde. Eu voltei a me sentir útil, né, porque eu sempre fui muito ativo. Eu já tive aí 4 a 5 empregos, sempre dormi muito pouco e trabalhei muito. E nesse momento que eu fiquei com essa deficiência, eu fiquei depressivo. Eu nem acreditava em depressão, para ver como é que são as coisas. Isso foi em 2015. Mas quando o médico me falou isso, eu fiquei muito surpreso. Falei, que isso, doutor? Não é possível, isso não está acontecendo comigo. Disse que você estava com depressão. Eu estava com depressão. E eu chorava na frente do médico. Eu não aceitava o que tinha acontecido. E dali por diante, durante o tratamento, eu não aceitava, né, estar naquela condição de debilitado. E eu acabei me ocupando nessa condição de liderança, ajudando as pessoas, procurando atender as pessoas e, mesmo durante o tratamento, essa ocupação acabou me ajudando, porque o que estava faltando para mim naquele momento, que era o sintoma da depressão, era eu me sentir útil. Então, conforme eu fui me jogando nessa responsabilidade, cada vez mais, cada dia que passava, eu procurava mais coisa para fazer, procurando, e eu fui me tratando com o trabalho, sem sentir. Expediente atrás de expediente, expediente atrás de expediente. E eu fui melhorando lá a nossa região. Como é que eu fui criar o projeto de ecoterapia? Foi quando uma mãe, um belo dia eu conversando com uma mãe, e ela falou que eu já tinha feito muita coisa, mas eu realmente não tinha feito. Ela perguntou, você já pensou alguma coisa sobre as pessoas com deficiência? Eu ainda estava de muleta, entendeu? Eu estava de muleta. Mesmo você tendo feito algumas coisas na região, isso, uma mãe te abordou e falou... A mãe de uma criança lá, né, que é especial, tem deficiência, né, e ela me indagou isso. Uhum. E isso, cara, entrou no HD, né? Foi no TikTok, começou a trabalhar. Eu falei, cara, realmente, eu nunca fiz nada. Então, eu comecei a estudar, comecei a ver o que eu poderia fazer. E eu comecei a rodar Rio de Janeiro, as praças, procurando. Fui para a internet e realmente eu tive essa excelente ideia de fazer o projeto de ecoterapia na praça pública, na Praça do Jardim Progresso, que é uma praça que é um exemplo hoje no nosso bairro em Bangu. Para quem não conhece, é o Conjunto Jardim Progresso, o conjunto habitacional. Uhum. E lá onde nós cuidamos muito bem, é uma referência na nossa região, onde eu fui botar o primeiro cavalo, né? Fui comprar o cavalo na apreensão, com muita humildade lá, eu fui cuidar dele, fui preparar, fui buscar os profissionais, fui qualificar os profissionais, e iniciamos o projeto com 6 crianças, sem condições nenhuma de ter um tratamento. De pagar uma de terapia, pagar algum tipo de terapia. Tratamento. Naquela época, foi em 2019, eu não lembro, eu acho que as 6 crianças que iniciaram lá, 6 ou 8 crianças, elas não tinham acesso às terapias. Que dirá a ecoterapia, que hoje um preço de uma ecoterapia é R$ 1.500, R$ 1.000, é muito caro. Muito caro. Porque são 3 profissionais mais o cavalo. Mais então o cavalo. Custo é muito alto. Né? Todas as terapias elas são feitas com um profissional. A ecoterapia ela é feita com 3 e mais um animal.
Então, eu comecei com a Cara e a Coragem, comecei com o ecoterapeuta Gil, comecei com a Renata Salomão, que é assistente social, com Douglas, que outros companheiros lá dos serviços gerais, o pessoal da diretoria da associação, e a gente começou, a maioria de forma voluntária. Tá, mas para a gente poder entender, você foi vitimado, né? Você é um policial vitimado, né? Teve como você explicou, uma granada que explodiu, e aí prejudicou você aonde? No No tornozelo. Eu perdi 75% da parte óssea do calcanhar, né? Tive que fazer diversas cirurgias, estava naquela... Todos os médicos queriam amputar, primeiro na emergência também. Queriam amputar a perna? Tinham 5 médicos falando que iam amputar a perna, né? Eu pedindo pelo amor de Deus. E um médico salvou. Um médico? Um médico, o chefe da ortopedia. Chefe da ortopedia do Hospital Geral da Posse, Nova Iguaçu. E aí ele salvou, ele levou para o centro cirúrgico, fez uma cirurgia muito grande, mas mesmo assim ainda ficou muito debilitado. A cirurgia, o ferimento foi muito grave. E aí após essa cirurgia eu já fui transferido para o HCPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Dali fiz mais umas 7 ou 8 cirurgias, também com grande risco de amputação. Aí eu pedia muito, a gente foi encaminhado para o INTO, né, ali perto da rodoviária, Hospital Federal. Mas alguns médicos dizendo que provavelmente... porque eles debridavam, né, tava dando uma infecção, muita infecção, debridavam, e retirada do tecido, da carne, muscular, a parte muscular ali, e aí estava prejudicando muito. E a cirurgia estava cada vez ficando em piores condições de recuperação. E o HCPM na época não tinha recursos. Isso é um assunto muito importante para a nossa tropa, para a Polícia Militar. Não tinha recurso. Eu fiz greve de fome no hospital, me recusei a tomar medicação, eu parei com tudo. E aí veio um médico responsável e falou que ia me transferir, ia tentar uma transferência para o INTO, que é um hospital de referência na América Latina. E aí foi lá que me salvou. Veio o diretor do hospital, veio a equipe do diretor, veio esse capitão médico na época, Dr. Marcelo, que desejo muito sucesso sempre. Na época ele era capitão, já deve ser quase coronel, deve ser tenente-coronel. Isso foi em 2015. E aí isso é uma falha do HCPM, do nosso governo, que poderia investir mais no HCPM para ter... Lá nós temos excelentes médicos. Os médicos lá do HCPM são excelentes. O problema é que eles não têm recurso para exercer o que eles exercem nos hospitais aí pelo mundo afora. E aí o INTO me salvou. Eu fiz mais 2 cirurgias, tirei o músculo grande dorsal, fiz uma microcirurgia. Caramba! Eles tiraram o músculo aqui, que é a tal da asa que a gente fala, e eles implantaram lá no calcanhar e no tornozelo. Então eu fiquei com essa deficiência, porém salvaram a minha perna. Eu tenho dificuldade de andar, eu manco, eu tenho falta de vascularização, meu pé incha, então eu tenho essa deficiência. Mas olha o importante da tua fala, olhar de um. Olhar de um, isso aí. Um falou, não dá, vamos tentar desse jeito aqui. Primeiro foi um médico que não amputou na emergência. Exatamente. Eu não lembro, me desculpa, eu não lembro se é o Dr. João, o chefe da ortopedia do Hospital de Nova Iguaçu, da Posse. E depois o Dr. Marcelo também, no HCPM. Então, eu sou muito agradecido. Mas mesmo assim, aí você estava lá na associação, né? Isso. Tentando melhorar Bangu, já de muleta, ali, mesmo assim cuidando, né? Eu estava tentando ajudar de alguma forma. Ajudar de alguma forma. E aí você é abordado por uma mãe, como quem diz, tá fazendo bastante coisa e tal, mas já deu uma olhada pro lado das pessoas com deficiência? Então, e nessa época,
Eu não era deficiente ainda, não era PCD. Nessa época eu não era PCD, porque eu estava em plena recuperação. Plena recuperação. Eu estava depressivo, mas eu estava melhorando, fazendo fisioterapia, caminhando e tal. Eu não achei que eu ia ser reformado na Polícia Militar como PCD. Eu achei que eu ia ficar bom. Eu estava me recuperando. Mas veio laudo atrás de laudo, muitos laudos, e aí eu não consegui chegar no ponto 100%. Entendeu? E aí eu comecei esse projeto, atendendo essas crianças da comunidade do Catiri, foi aumentando, uma foi passando para a outra, foi passando. Hoje, o número de pessoas lá, hoje eu atendo, vamos dizer que eu atendo a 100 por mês. Eu poderia estar atendendo 500, é porque nós temos as nossas limitações. Entendeu? É justamente isso que eu queria te perguntar, porque, como eu falei para você no início, você, pelo o acidente que você sofreu, você passou por toda a dificuldade no hospital, você passou a dificuldade para se recuperar, você já narrou aqui que você nem percebeu que estava numa depressão, né? Não percebeu que estava numa depressão, mesmo assim tentando ainda fazer as coisas como tinha que fazer no teu bairro lá para melhorar. E esse lance de você falar da mãe que te passou esse olhar, e depois que você foi lá, o médico carimbou, agora você é PCD, né? Você traz essa ecoterapia, que a gente já trouxe pessoas no programa Voz do PCD que fazem isso, e realmente é caro. É caro, por quê? Uma coisa é um fisioterapeuta que vai lá e cuida de uma pessoa. Para eco, é o cavalo, é a pessoa que está cuidando do cavalo, é o terapeuta e tudo mais. E você contou uma história lá no programa do teu primeiro cavalo. Narra pra gente de novo essa história aí desse... É uma história interessante, mas sabe que eu me emociono. Deixa eu beber uma água. As pessoas precisam conhecer essas histórias. Cara, não conhecia cavalo, né? Não tinha... Hoje eu conheço um pouquinho, até porque a gente vai aprendendo. Então, liguei para outro amigo policial e, Mira, lá na apreensão tem os cavalos lá que, de repente, possa te atender. Cara, eu cheguei lá, tinha mais de 200. Eu não sabia nem para onde olhar. Caramba, cara. Por quê? A Polícia Rodoviária Federal, o batalhão de rodovia, o BPRV, o antigo BPRV, né, que agora acho que é Comando de Polícia Rodoviária da Polícia Militar, todos esses órgãos, os órgãos e as polícias, sendo federal, rodoviária federal e polícia militar e a civil, podem fazer esse tipo de apreensão por inúmeras situações, maus tratos, acidente em BRs, e aí conduzem lá para esse tipo de apreensão. E lá eu acabei comprando, né, um preço acessível, o Zóio, que é o nosso xodózinho lá, foi o primeiro. Zóio, isso aí, eu lembrei. E aí, chegou lá cheio de carrapato, mas chegou lá vacinado, né? Porque eles castram, fazem os exames, eles entregam a gente tudo documentadinho, tudo certinho, medicado. Mas é uma apreensão, então não tem um tratamento igual... Eu vou cuidar do meu pet, eu vou cuidar do meu cavalo. Entendeu? Então, um tratamento lá coletivo. Solta lá no pasto e se vira aí, federal. E ele era mais um lá que estava tentando se virar e aquilo. Tem dia que se alimenta bem, tem dia que não se alimenta. Então chegou lá, magrelinho, né? Muito humilde, fraquinho, que só tinha zóio. A gente olhava, só via o zóio e as costelas. E aí, qual é o nome? Vamos botar zóio. Beleza. Cara, e aí, toma-lhe vitamina, chamamos um veterinário, que eu quero até deixar um abraço aqui para ele, doutor Rufino, Felipe Rufino, é um excelente veterinário, até hoje está lá na condição de nosso parceiro, nosso voluntário, um cara que trabalha com a gente com muito amor, muito carinho, em prol das nossas crianças. E aí começou a aumentar, alimentação é essa e essa, vacina, vamos fazer esses exames. Cara, o Zóio em um mês, 45 dias, ele virou um cavalão, virou um touro. Que bom. Então... Aí depois eu fui comprar outro, o projeto começou a crescer e a gente começou a aprender cada vez mais, entendeu? Hoje nós temos 4 cavalos lá, sendo um emprestado que é de um companheiro nosso lá, o Lino. Então hoje 4 cavalos? Hoje eu tenho 3
né? E mais um emprestado que é do Lino. É um morador lá que a gente também está desde o início com a gente também. Mas quem tá nesse projeto? Porque, Almeida, cuidar de 4 cavalos é um custo. É caro. É um custo muito alto. Como e é aí que vem funciona? essa história, né? É uma história muito bonita. O nosso projeto é uma história muito bonita. Já foram algumas pessoas conhecer o nosso projeto de perto, sendo autoridades, deputados federais, estaduais. Na verdade, eu acho que todos os políticos hoje do Rio de Janeiro conhecem, sabe que existe uma ecoterapia no Jardim Progresso, A gente sabe que é disso. tal do maluco Almeida do Progresso. Sim, a gente em off escuta isso. Então, as autoridades sabem. Eu acho que só falta vontade para adotar o projeto. Só falta vontade. Porque criança e demanda tem. Famílias atípicas tem. PCD tem aí batendo cabeça. E nós atendemos lá as crianças, essa família, que ela tem não todo dia. Aonde ela bate, ela tem não. Por que não? É fila. Se abrir uma clínica, se abrir um instituto amanhã, vai lotar rápido e vai criar-se uma fila no outro dia. Essa fila começa com 10, com 30, com 80, daqui a pouco está com 600. Então, tem muita demanda. As famílias atípicas precisam de muito amor, muito acolhimento, entendeu? Atenção, precisa. E tratamento. A gente está vendo aí os planos de saúde, né, cancelar o atendimento ao aspecto autista, principalmente. O atendimento de todas as crianças Sim. que têm o tratamento ali. E aí vai para onde? Vai para o SUS? Para a fila do SUS? Porque o SUS não tem vaga. Não tem capacidade para isso. Já tem milhares na fila lá que não tem atendimento. Então, a família que está no sacrifício, pagando um plano de saúde, que seja o melhor, ou seja o razoável, ou o mais humilde, mas para ter as terapias, que seja 3, 4, 5, e está cancelando. A gente vê o Poder Judiciário, aí, a inércia do Poder Judiciário, porque eu acho que isso uma canetada resolve. A gente vê a inércia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Eu falo dos 3 poderes. Porque se unir 3 canetadas, derruba esses empresários aí. Porque não é possível eliminar essa dignidade desse jeito. Tirar o direito à saúde, tirar o direito à vida. Porque a gente vê aí mãe se suicidando. A gente vê mãe matando o filho. Infelizmente. Alto nível de depressão, alto nível de suicídio. Fazer campanha é muito bonitinho. Eu estou falando de uma coisa muito séria. Estou falando de vida, de amor. Entendeu? Você tá lidando com uma situação que, se você que está aí nos assistindo olhar bem, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, né? Você está levando tratamento para as crianças, você acaba cuidando dos animais. Isso. E você acaba trazendo movimentação para uma praça que há 4, 5 anos atrás estava abandonada. Em 2017, quando eu assumi lá, essa praça ela era muito abandonada, muito abandonada, era mato, era ociosidade, tinha usuários de drogas, de entorpecente, né, melhor dizendo. E a gente, quando a gente chega, dá uma organização, pede o respeito, né? Não utilizamos de violência, utilizamos de psicologia, né? Que não é muita vibe do policial, mas a gente também trabalha a psicologia. A gente sabe chegar numa ocorrência e desenrolar e fazer um pedido. Aqui não é seu lugar. Botar uma iluminação, solicitar uma iluminação pública adequada, pintar um meio-fio, pintar um brinquedo, fazer uma solda. Isso tudo, até a pessoa que tem má intenção, eu costumo dizer isso, quando ela chega no local organizado, ela fala, opa, aqui não. Aqui tem alguém tomando conta. Justamente. Se você chegar numa chácara, num sítio, ver tudo arrumadinho, fala assim, esse aqui é organizado. Se você vê o casarão abandonado, tá largado. Eu vou pular essa cerca aqui, lá eu vou furtar alguma coisa. O meliante, ele pensa dessa maneira. Então, a Polícia Militar, a minha vida no segurança pública, eu adquiri muita experiência. Já de tem um vida, olhar, né? de pancada, Sim. de tomar tiro, de se jogar no chão, de fugir, de ficar encurralado. Então, a gente adquire muita experiência. A gente já fiquei encurralado muitas vezes. Fala, amanhã eu não vou ver meu filho. Imagino. É brabo. É brabo.
Eu quero bem focar nisso, Almeida, para que o pessoal que esteja em casa possa entender que o teu projeto, né, pioneiro ali na tua área, né, eu acho que não conheço ali ao redor. Em praça pública, eu acho que é o único no Rio de Janeiro. Eu não conheço. Você consegue trazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu fico imaginando como é que deve ser uma alegria dessa mãe que conseguiu estar ali com o filho e ver a evolução do filho, como é que é a abordagem contigo. E nós temos um diferencial lá. Primeiro, o acolhimento. Porque até na associação de moradores, eu sempre falo com as secretárias, falo com a diretoria, assim como vocês me recebem e recebem as pessoas aqui muito bem, eu acho que é isso. O ser humano, nós temos que tratar as pessoas como a gente quer, como a gente deseja ser tratado, como eu quero que a minha mãe seja tratada. É isso. Então, quando eu falo da minha pessoa, da minha mãe e da minha família, acabou. É educação. Educação familiar. Eu quero que meu filho respeite o próximo, seja o mais velho ou a criança. Ele tem que respeitar. Então, com os nossos colaboradores, com as secretárias, com a diretoria, eu sempre falei, respeite. Posso ajudar? O que a senhora deseja? O senhor deseja o quê? Levanta da cadeira, estende a mão. Então, lá na ecoterapia, a gente deu continuidade a esse tipo de tratamento. Coisas que a maioria das vezes a família típica não tem. Mal ela abre a boca, já não tem vaga. Não posso. Aqui não tem essa terapia. Então é muito difícil. Quando a gente fala de uma criança, seja paralisia cerebral, uma síndrome rara, o autismo, que o pessoal fala muito no autismo, mas eu falo muito PCD, é um mundo. A deficiência é um mundo, né? Seja a visual, auditiva, a física. Mas vamos falar do autismo, né? Que todo mundo está falando. Todo mundo está falando, está muito na moda. Mas eu gosto de pincelar aqui de forma geral. A criança nasce, tem um primeiro laudo, os primeiros sintomas, a mãe começa a entrar naquele início de desespero. A gente chama de luto, ela fica no luto até reconhecer que o filho é PCD. Naquele ato psicológico ali, naquele período psicológico de aceitação, não é fácil. O pai também não. Tem muita mãe solo, porque o pai, nós homens, infelizmente, a gente se acovarda nessas situações. Sim, verdade. O pai mete o pé e aí a mãe fica à mercê. Ela vira uma leoa. Então a criança faz 2 anos, 3 anos. Hoje tem mais orientação sobre isso. Os médicos já estão mais avançados, estão estudando cada vez mais. A medicina está aí evoluindo cada vez mais. Então o laudo está saindo um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Infelizmente, ainda a gente tem muito a evoluir. Hoje nós temos, eu acho que, milhares de crianças sem laudo. Sem laudo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não tem um tratamento adequado, quer dizer que ela não tem o direito ao BPC, ao LOAS, e ela vai ser discriminada mesmo sem ter o laudo. Ela vai para a escola, não vai poder falar que ela tem a deficiência, que ela é PCD, entendeu? Ela não vai ter uma educação, ela não vai ter o laudo para ter o tratamento. Então, quer dizer, a dignidade é zero. Zero. E a mãe solo, imagina, ela com o pai, ela tem o provedor ali que está indo trabalhar e ela tem o recurso. E se ela for mãe solo, é pior, a situação é dobrada. É dependente do LOAS. É dependente do LOAS. Diga aqui de passagem que o LOAS, cara, é uma vergonha. E aí a gente está ali, ela recebe o Bolsa Família, aí a gente estava discutindo esses dias lá, porque é uma pauta também muito legal. É interessante, porque a mãe recebe ali o Bolsa Família, e quando ela dá a entrada no LOAS, ela acaba perdendo, quando é aprovada aqui, ela perde o direito do Bolsa Família. São coisas distintas. E tem o seguinte, as pessoas falam, mas isso não é um pleito, não é uma questão do vereador, né? Mas se o vereador começar a buzinar na ouvida dos seus candidatos, nos seus deputados do próprio partido, né? Porque a gente já teve gente aqui no programa que
devido a ela ter uma renda, são 2 filhos autistas, ela só recebe por um. Entendeu? Porque a renda não pode ultrapassar X. Aí a gente fala o seguinte, mas o benefício é da criança ou da família? Aí já teve gente que já explicou isso para nós, que é uma receita da família. Teria que mudar isso lá em cima. Isso tem que mudar, isso tem que ter interesse político. A gente está vendo aí, parece que acho que foi o presidente da Câmara, que se reuniu essa semana, voltando para os planos de saúde. Já teve. Se reuniu e falou que tem que dar um veredito para não cancelar mais os planos de saúde das crianças. Beleza. É um grande ganho. Que é um grande ganho. É uma justiça, isso é o básico, não é nem isso favor, é o básico. Isso é o feijão com arroz. A gente voltando lá para hoje, o salário mínimo, eu não sei como é que as pessoas sobrevivem com o salário mínimo, mas quando a gente fala de uma criança com deficiência, que ela, na maioria das vezes, ela tem que fazer, no mínimo, 5 terapias. Fora a medicação, fora a fralda, entendeu? Fora uma pessoa para dar uma assistência. Porque essa mãe, ela precisa se cuidar também. A mãe, ela precisa trabalhar, ela precisa fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer um curso. Ela tem que tocar a vida dela, entendeu? Tem a parte da falta da mãe, a falta no falecimento, a falta do pai, com quem vai ficar essa criança. Ninguém discute isso, a gente não vê esse tipo de discussão. Vai interromper o LOAS por isso, vai interromper o LOAS, o BPC por aquilo. Então eu acho que a pauta é muito extensa, é um trabalho, é um assunto muito complexo, mas merece muito de urgência. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. A gente está no beabá da inclusão. Uma das coisas que a gente falou aqui já no programa, que vai bem no teu projeto, você imagina, o brasileiro vive de sonhos. Então eu vou falar para você aqui um sonho. Você imagina se aquela mãe que vai levar o seu filho e ela recebe o diagnóstico que o filho dela é autista, ou o filho dela tem a paralisia cerebral, ou síndrome de Down, o que for, né? Para onde que ela vai? Ela não sai dali encaminhada. Se tivesse já um sistema automático, já sai encaminhada. Eu sou um exemplo vivo de, por exemplo, já tive pessoas na família que sofreram um AVC e foram contempladas depois de quase 8 meses de espera com fisioterapia na BBR, em São João, no Jardim Botânico. Só que são moradores daqui, do Complexo do Alemão. Olha a distância que eu estou falando, Almeida. Só que em torno do Complexo do Alemão tem várias instituições, várias ONGs, que essa pessoa sendo tratada lá. Como, por exemplo, as pessoas, muita gente de repente não conhece lá o teu espaço, ou você mesmo não tem capacidade de receber. Onde que entra o apoio público aí? Se dizem que tem verba para tudo, por que não estão apoiando essa... A saúde é a maior verba, né, no nosso país, né, destinado até a própria emenda dos deputados federais, 50% das emendas dele tem que ser destinada para a saúde. Então a gente vê um mundo de verba que é. Olha só, eu acho que, na minha opinião, não falta dinheiro na saúde não, tá? Ela é mal administrada. Quando a gente vê uma seringa sendo comprada por R$30, R$20, isso é um absurdo. Então precisa de pessoas sérias. Precisa de seriedade, honestidade. O nosso país tem muito recurso. Quando a gente fala dessas instituições, voltando ao poder público, falando do SUS, uma criança dessa precisa de 5, 6, 7 tipos de terapias. E aí a mãe vai numa clínica da família, seja no posto de saúde, seja ou uma instituição de saúde, clínica ou hospital, ela não tem um atendimento adequado. Eu quero que me prove isso, não tem. Vai ficar numa fila, vai ter um psicólogo, talvez uma fonoaudióloga, mas o tratamento que ela deve ter, ela não vai ter, porque são 6, 7, 8 terapias. Então é isso que o plano de saúde está se achando sufocado. Justamente. O plano de saúde, ele é a empresa, ele é um comércio. É um comércio. Ele quer que o Romeu, que o Almeida pague ali e goze de uma boa saúde. Justamente. Se você for lá com um resfriado, ele vai te dar um dipirona, tchau e benção, não volta aqui nunca mais. Ele quer ganhar, entendeu? Mas só que a pessoa com os PCDs, a família típica, elas são totalmente, realmente atípicas, o nome já está dizendo. Então, é um mundo de tratamento.
É um mundo. Nós precisamos de quê? Nós precisamos, já que o SUS, ele tem deficiência em atender todas essas famílias, nós precisamos de quê? Nós precisamos que as autoridades enxerguem os institutos, enxerguem as ONGs, as associações, e injete responsabilidade e o financeiro, não é isso? Para que ali seja um canal parceiro do governo, né, do SUS, para poder diminuir essa demanda que essa fila não anda. Precisa disso. Precisa. Só que, o que eu acho, Romeu? Precisa ter seriedade. Então, o Instituto, ele precisa ser chamado. Vem cá, seu Romeu, qual é o seu Instituto? O que você tem lá? Eu tenho isso, tá? A gente quer ampliar. Você tem 5 terapias, eu quero fazer, vocês vão ter 10. A gente vai te dar essa verba aqui. Justamente. Essa verba aqui você tem que ter isso. E você vai ser fiscalizado. Mas é ser fiscalizado com rigor. Porque a gente está falando de vidas. De vidas. A gente está falando de crianças, a gente está falando de dignidade. Então, essa verba pública ela tem que ser muito bem administrada. Eu sou contra esse tipo de ONG que pega dinheiro e ninguém vai lá fiscalizar. Porque é por isso que às vezes o político não dá o incentivo para algumas instituições. Eu vou fazer uma série uma sequência de perguntas para você aqui. Vamos ver o que você acha seria bom ou não seria bom. Você contou a história lá do seu cavalo que estava, né, no local onde que a polícia prende o cavalo que está perdido nas vias, né, e leva para lá. Lá eles têm um custo para manter aquele cavalo. Por que nunca pensaram numa parceria, não só com o teu instituto, ou com todos os institutos que usam o cavalo, de pleitear isso meio a meio? Por que você acha que não há esse interesse público nisso? A gente vai voltar a falar no interesse político, né? Na vontade política. Assim, no caso lá da apreensão, lá é uma empresa que ela tem autorização para estar exercendo essa função lá junto essa parceria com o Estado, seja federal ou municipal ou estadual. E aí eu acho que ele deve ter um interesse. Ele deve ter um interesse, tipo assim, se ele tem um custo lá, um cavalo de R$ 1.500, se ele ceder o cavalo para algum instituto, alguma instituição não governamental, no ruim ele vai diminuir pela metade esse custo dele, né? Se for meio a meio. Ou, já que ele cuida lá, se ele também pode doar o cavalo para ele ter o custo lá, ele ter o custo ajudando as crianças. Justamente. Numa outra organização, não governamental. Eu acho que isso já passou pela tua cabeça já. Inclusive, assim, filiais. Porque lá nós temos em Bangu, no Jardim Progresso, nós temos a ecoterapia em praça pública. E eu já pesquisei diversos outros locais, até em outros municípios, que eu sei que tem condição de fazer. Só que isso tem que ter um líder, tem que ter um gestor. A gente está falando de gestão. Não é simplesmente pegar um cavalo e botar numa praça pública. Não, é assim. Entendeu? Tem que ter local apropriado, tem que cuidar do animal, o animal tem que estar vermifugado, com os exames em dia, ter o veterinário, tem que ter o alimentador. A gente está falando aqui só da parte operacional, Romeu, de 3, o ecoterapeuta e 2 profissionais auxiliares, e mais o cavalo. Mas quem dá alimento? Mas quem vai lá limpar a baia? Então, são outros profissionais. É por isso que o valor da ecoterapia é diferenciado. Justamente, por causa de todo esse custo. Mas é o que você acabou de falar. Esse custo já tem para a empresa que apreendeu o cavalo. Já tem. Essa parceria diminuiria esse custo. Ele botaria lá, quer dizer, seria menos um animal para ele se preocupar. Se preocupar. Ele tendo a certeza que o animal está sendo bem tratado nesse local. Justamente. E ia favorecer o projeto que está cuidando de crianças. Isso. É a mesma coisa. Você chegar em qualquer subprefeitura e dizer, queremos aquela praça para nós. Você vai fazer a movimentação na praça. Não seria bom... de novo, é questão política, né? É questão política. Isso não é qualquer lugar, não é qualquer local, né? Não é qualquer praça pública que tem essa geografia adequada. Lá foi muito abençoado por Deus. Lá deu tudo certo, cara. Eu posso falar que foi
Foi Deus que botou a mão mesmo no Jardim Progresso. Eu me considero um bom gestor, mesmo porque os resultados falam por si só. Sendo na ecoterapia ou sendo na parte de administração do conjunto habitacional, que lá não é condomínio, lá é uma associação de moradores, foi feito pela Caixa Econômica, foi destinado à segurança pública, os moradores, e hoje já está tudo misturado. Tem o civil, tem o militar, tem o empresário e assim vai. Então lá, a nossa gestão, eu posso dizer que é uma gestão diferenciada. Nós somos a melhor gestão lá. Quando se fala em associação de moradores, eu não conheço algum, assim, no Rio de Janeiro. Eu sei que tem uns aí bem atuantes, mas eu falando associação de moradores, eu não estou falando ONGs, eu não estou falando institutos. Então, hoje os nossos moradores, eles colaboram, eles são participativos. Nós temos o dia da mãe, o dia da mulher, fazemos ações voltadas para o social, para a fraternidade, entendeu? Então, o esporte, temos escolinha de futebol, capoeira, 2 quadras de futevôlei, que foi essa associação na minha gestão que construiu, tem noção, são 2 quadras de futevôlei. Nós temos lá o CT Arena Progresso. Tá trazendo vida para o local. Nossos jovens, eles estão lá praticando esporte, sendo exemplo, entendeu? Para os mais novos. Nós temos criancinhas pequenininhas lá, de 5, 6 anos, praticando futevôlei. Olha que maravilha. Entendeu? Então, é o nosso diferencial. E quando a gente fala lá do nosso projeto, quero mandar um abraço aqui para a família do nosso saudoso MC Marcinho, que ele era o nosso padrinho. Marcinho. Sei que você é muito emotivo, Então, parceiro. Que vem umas lembranças, né, mãe? Perdemos o amigo, me ajudou muito, botou a imagem dele lá, né? E é muito amigo. O Marcinho sempre foi muito humilde, muito amigo. E a gente agora está buscando, né, padrinhos, madrinhas que queiram entrar com a gente de verdade nessa causa. Seria bom isso. Porque a gente está lá lutando com as mães, com os pais, com os avós, com a família típica, e a gente realmente não vê ninguém estendendo a mão. É muito difícil. E, tipo assim, voltando lá, quando eu estava falando que a mãe acaba ficando mãe solo, e o filho vai crescendo 5, 6, 8, 10 anos, 15 anos, os hormônios explodindo, né? Ele se transformando num homem ou numa grande mulher. E aí vem aquela fase de hormônios e a mãe se preocupar, a menina ficando mocinha e o homem, né, com sua potência masculina ali. E a mãe, às vezes, fica sem aquele horizonte. Aquela orientação. Busca onde isso? E só que ela tem a estrutura de um homem formado, porém ela tem que cuidar como se fosse um bebê de 2, 3 anos. Se a criança for na varanda, ela tem que ir lá acompanhar, porque ele não tem o discernimento que pode acontecer ali com ele. Ele não tem noção do perigo. Então, é só um detalhe para a gente ver o quanto é diferente, quanto é difícil o dia a dia de uma mãe. Sim. Ela ir dormir e acordar sabendo que aquele dia vai ser a mesma luta. A maioria dos políticos ele tem um olhar que ele acha que PCD é infantil. Esquece que eles crescem. Que vão completar 20, 25, 30 anos de idade. E a maioria da preocupação dessas mães é quando ela se for. Isso. Quem vai cuidar do meu filho? Né? Não vai ter o mesmo amor que a mãe... às vezes o tio, a cunhada, já não dá essa que é nesse momento. Na perda, então, a mãe entra em paranoia. E a tua fala foi muito boa, que você citou aí o Marcinho, um cara que sempre esteve presente contigo, né? do bem mesmo. Conheço bem a história do MC Marcinho. Um abraço, Cacau, ao filho dele. Toda a família do Marcinho, a gente mandou um abraço. Fazer uma pergunta aqui, cara, que... sem querer puxar pro teu lado emocional, mas tu é muito emotivo. E é verdadeira essa tua emoção. Essa tua emoção é verdadeira, cara. E tem gente aí que consegue atuar. Você não, você é bem verdadeiro. Tua maior alegria, cara, deve ser quando uma mãe chega pra tu e diga: meu filho melhorou,
meu filho está bem depois de uma ecoterapia? Aproveitando esse gancho, vou até pontuar aqui, que você já citou, quando você falou agora, quando a criança deixa de ser criança, faz 18 anos, fica de maior idade, né? E você sabe que eles têm dificuldade de arrumar terapias em outros, nos institutos, devido à idade avançada. Se chega lá com 18, 19, 20, 21, 22, eles não têm o mesmo atendimento. Não tem. Eles têm mais recusa do que o normal. Então, quer dizer, aumenta a dificuldade dessa mãe. Porque, infelizmente, em algumas áreas de terapias, eles entendem que parece que não vai ter evolução. É um erro. É um erro. Lá na ecoterapia nós atendemos 21, 22, 23, 25. Bom, então, cara, nós temos adultos. Nós temos adultos. Legal. Temos um limite de idade? Sim, até porque nós temos que proteger os animais. Os cavalos, ele não pode sobrecarregar, né, o peso. Então, nós temos um limite de peso. Então, se tiver passando de 80, eu não me lembro se é 80 ou 85 quilos, que é o nosso limite lá. Porque, às vezes, pega lá um autista ou dá lá uma criança que, vamos dizer criança, mas de 25 anos, ele é uma tora, meu irmão. Isso. 25 anos, então ele chega lá com 90 quilos. Infelizmente, eu não posso, eu quero atender, mas eu não posso por causa do animal. Justamente. Então, nós estudamos isso, nós preparamos isso. Mas esse é mais um diferencial da nossa ecoterapia de Jardim Progresso. Onde eles levam não, lá eles ganham um sim. Então, 18, 17, 19, 20, 25, lá tem um atendimento. Levam não por cada idade, lá não tem isso. Tem um acolhimento. Voltando para o depoimento da mãe, se lá nós temos 90, 100 mães atípicas, eu tenho certeza absoluta que todos os depoimentos são positivos. Eu tenho já alguns depoimentos no meu Instagram, para quem não segue, @Almeida do Progresso. Dá uma moralzinha lá, segue. Dá uma curtida. Disso que eu estou falando, porque eu já olhei lá, alguns depoimentos. Lá nós temos vários depoimentos e depoimentos muito sinceros. Nós temos crianças que não gesticulavam, que não davam um beijo, que não mandavam um beijo para a mãe. Tem noção que a mãe não recebeu isso aqui, ó? Tem noção? E o nosso filho, né? Chega em casa, pai, te amo, te abraça, puxa tua perna, puxa tua orelha e tal. E às vezes a mãe, a típica, não tem só isso aqui, ó. Mãe, eu te amo, mamãe, papai. Então a gente tem esses tipos de depoimento, essa evolução lá. Criança que não andava, hoje ela está caminhando no shopping, ela está brincando com a prima, com a sobrinha e assim vai, né? E a gente está nessa luta e isso é que nos motiva. Eu vejo que eu estou no caminho certo. Não sou eu tenho uma equipe. E que eu quero aqui também ressaltar, a gente sempre ouve, ninguém chega ao sucesso caminhando sozinho, né? Tenho uma esposa, a Andréia Almeida, que dá todo o suporte, tem meu filho, Renan, Carol, meus pais. Assim, às vezes eu deixo de dar atenção aos meus pais para dar atenção a outras famílias. Eu abri mão de muita coisa da minha vida. É uma luta muito grande. É uma luta muito grande. Mas é o amor, é dedicação, é fraternidade. Eu estudei em colégio de freira, meu primário, e eu aprendi muito isso. Lá, IGEB, né? Mas a educação no seio familiar e na escola influencia muito no nosso caráter. Influencia muito. Quando a gente vê um bom profissional, um profissional que não enrola, né, o seu cliente, que trata bem, que trata com respeito, não mente. Eu acho que isso faz parte de toda a nossa equipe. A nossa equipe, eu não gosto de falar que eu moldei porque eu não sou a perfeição. Mas às vezes eu bato na mesa, vamos dizer, eu boto o pau na mesa, sei roncar, sei dar esporro, mas eu também sei ouvir. Hoje eu até ouço mais do que anos atrás. Imagina. Porque, cara, eu fui paraquedista, né? Então 4 anos de brigada paraquedista, mais 20 e tantos anos de polícia militar. Então, cara militar, disciplinado, eu sempre fui um cara muito correto, eu gosto de fazer justiça com as pessoas, eu gosto da pessoa vir falar comigo e eu buscar o resultado de imediato. Se eu não conseguir isso, eu fico pensando o que eu vou fazer
ao amanhecer para dar uma resposta a essa pessoa. Hoje eu estou muito atribulado porque eu tenho muita demanda. Imagino. Muitas solicitações. Então, o que eu peço à pessoa? Quando ela me solicita alguma coisa, eu falo assim, daqui a 2, 3 dias me lembra. Porque eu sei que depois desse pedido já vai passar mais 5. Se ela me pediu 8 horas da manhã, até 7 horas da noite, já vai vir mais 5 pedidos. E aí a pergunta que não quer calar. De toda essa demanda, a sua vontade de não querer dizer não, né? De poder atender todo mundo, é o que te fez se tornar hoje um pré-candidato? Então, a sensação de impotência, né, cara? Você ser uma pessoa comum, sem recurso financeiro, imagina, é uma sensação de impotência. Você vê uma mãe chorando que ela quer ser atendida e não tem recurso, é muito doloroso. Eu não sei como é que os políticos que sabem que isso existe, consegue dormir direito. como é que ele consegue dormir direito? Como é que ele olha para o seu filho? Porque é berço de ouro. Não sentiu dificuldade. Porque pega aí 10 mães, pega 100 mães. Eu duvido que elas vão falar que tem um tratamento adequado. Eu duvido. Se pegar em comunidade, então, tem um montão de mãe aí com um filho especial que não tem nem laudo. Que no complexo que a gente tem, eu não sei a habitação, quantos mil? 300 mil habitantes no complexo? Você chega por aí. Vamos botar 250, 300 mil habitantes. Por aí. Quantos PCDs nós devemos ter ali? Quantas mães tem ali sem laudo? Sem então, benefícios. Nós temos ONGs, eu tenho até uma ONG parceira no Alemão, eu acho que é uma luta diária, eu acho que temos que ter sim instituições que ajudam, que acaba sendo o braço do Estado, né? Diminuindo. Sem ajuda do Estado. Sem ajuda do Estado. Acaba sendo um braço. Acaba sendo o braço sem ter o recurso, que é um absurdo. E aí a autoridade parlamentar, eu falo até dos clubes, eu tenho um projeto falando de política, eu posso falar? Pode falar à vontade. Eu gostaria muito que eu estou vendo aí o Palmeiras, o Inter, o Flamengo também, agora está voltado para a inclusão, mas eu já tive em reuniões conversando sobre, eu gostaria muito que os dirigentes estão fazendo salas, né? Locais apropriados. Sensoriais, salas sensoriais. Nos estádios, né, para os PCDs. Mas eu vou lançar aqui uma ideia. Seria de mega importância que os clubes colocassem uma cláusula no contrato de todos os profissionais estes, os jogadores, que destinasse um pequeno percentual, seja doação, que vai até poder deduzir no seu imposto de renda. Que ele abraçasse Que isso pode ser, tem que ser muito mais divulgado, que a doação, ela pode ser deduzida, né, no imposto de renda. Então, ou seja, esses grandes jogadores, esses craques, que eles também sejam craques na vida social, que sejam pais, padrinhos, mães na vida dos PCDs. Porque se cada clube, se cada clube abraçasse uma instituição, abraçar uma instituição, um exemplo, se a gente falar aqui de um Flamengo, abraçar um instituto, cara, é um mundo. É um mundo. Se tirar aqui 1% de um salário de um jogador, eu acho que para ele deduzir no imposto de renda, 1%, quanto é um salário de um jogador famoso aí? 1 milhão? O que eu estou te falando, quantas instituições não poderiam ser abraçadas ali? Quantas instituições seriam abraçadas? E aí a gente ajudaria quantas famílias, entendeu? E aí a gente abre um leque de opções. Tu tem essa vontade de... Eu tenho muita vontade. Se eu pudesse, né? Então isso deveria... Jogava hoje para os caras poderem discutir. Um decreto de lei para que o esporte, né? Abraçasse de vez essa causa. Isso seria sensacional. Uma situação diferenciada. Porque nós temos quantos jogadores? 30 do Botafogo, 30 do Fluminense, 30 do Flamengo. Eu estou falando de Rio de Janeiro, gente. Imagina isso mundial. Imagina a nível Brasil, o Brasil inteiro. Brasil. Então,
a gente Pô, belíssima ia ideia. buscar muito recurso, a gente ia ganhar muito recurso e ia fazer também essa pessoa melhor, não só a família típica recebendo, mas o jogador também, eu tenho certeza que ia se sentir. Nós temos aí o Cássio, né, que ele tem um filho autista, ele até já fez alguns vídeos. Nós temos outros jogadores também que estão se importando com a causa, mas eu acho que tem que virar a chave. Virar a chave. E assim como os jogadores, eu estou falando de outros profissionais, podem ser os cantores. Sim, os artistas. Incentivar a ter esse investimento da doação. A gente belíssima tá lá, o Rio ideia. Grande do Sul está lá sofrendo, nossos irmãos gaúchos estão sofrendo lá, a gente está aí, fraternidade, solidariedade, e a gente está lá, as famílias atípicas estão bem. Se é difícil, Romeu, se é difícil para uma família não atípica perder tudo e chegar num ambiente totalmente adverso, seja no galpão, seja num depósito, né, vamos dizer assim, um abrigo, imagina para uma mãe que tem duas crianças especiais, 2 autistas, eu estava vendo uma reportagem sobre isso, para eles se adaptarem nesse abrigo, que está lá naquele tumulto que a gente sabe, que já é difícil para eles no ambiente onde eles estão acostumados, porque eles desregulam. Caramba, é verdade. Entendeu? Então, assim, é uma pauta muito grande. Então, o que me fez tentar disputar uma eleição? Eu já disputei 2 vezes. A primeira eu fiz 4.500 votos em 2020. Na segunda, agora 2022, 6.200. Então, vou para uma nova empreitada, mais um desafio. Tenho meus amigos, tenho as pessoas que me incentivam, tenho as famílias. E a minha única vontade é continuar trabalhando e ganhar potencial para poder fazer diferente com essas famílias, para poder acolher da melhor forma. Assim como eu acolho, já faço sem ser autoridade parlamentar. Mas se um dia eu não tenho vaidade nenhuma, eu já conversei com alguns políticos, Almeida, você tem um sonho de ser deputado? Eu não tenho sonho, minha vida já está realizada. Eu sou um cara humilde, meu pai é humilde, minha mãe é humilde. Então, o que eu já tenho, eu já como o meu arroz e feijãozinho ali tranquilo, tomo minha cervejinha, um churrasquinho, para mim já está bom. O meu filho, minha filha já está formada, meu filho está se formando esse ano, para mim já está bom. Só que a missão de vida é ajudar o próximo. Tua intenção é expandir um pouco mais. Eu quero expandir para poder me sentir bem em ajudar as pessoas. Eu me sinto bem quando eu estendo a mão e a pessoa fala assim, muito obrigado, você me ajudou nisso. Eu me sinto muito bem, isso é meu, é no meu interior. E é como você falou, só ali na tua área, se você hoje falar que abriu mais 100 vagas, pode ter certeza que ela vai encher e vai ter mais 100 esperando. Se tiver e assim recurso, você vai abrir mais 100, mais 200, mais 500, vai abrir a vaga, vai lotar e vai continuar. Gente de fora esperando a oportunidade. Porque tem muita demanda. Muita demanda. Almeida, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar aí 2 minutos, esse é o momento que você tem, para que você aí possa conhecer um trabalho um pouquinho melhor do Almeida, que eu já admiro, de verdade. Já falei que você é um cara muito, muito emotivo e motivo da verdade. O homem sem emoção não é um homem de verdade. Não, é da verdade. É aquilo que eu falei. A gente, quando sente na pele, é que a gente começa a olhar o outro. Entendeu? Você teve uma vivência, teve uma passagem. Eu também tive na minha família pessoas voltadas com isso. O Luiz Marinho tem um filho acometido de uma doença rara, que é a síndrome de Kawasaki, que todo mundo desconhece o que é Kawasaki e pensam que, por ser uma doença rara, né, é muito caro se tratar dessa doença rara. Ele trata a doença do filho dele com 30, 40 reais. Só que quase que perdeu o filho para que alguém pudesse descobrir que tinha um sintoma de Kawasaki. Então, fora as outras doenças raras. Então, é um leque muito grande. E as pessoas, às vezes, estão muito preocupadas em querer dividir, né? Tem o candidato do síndrome de Down, tem um candidato do autista. E você não é um candidato da ecoterapia, você é um pré-candidato dos PCDs. Né? Se você pudesse atender todo mundo, eu sei que você ia atender. Se especializou numa situação, mas se tivesse que abraçar outras questões, você abraçaria com toda a certeza do mundo. Não é isso? Então, o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do Almeida, é só ainda estar no Instagram dele, Almeida do Progresso, é esse mesmo, Almeida do Progresso. Almeida, dá para você 2 minutos, para você ter a tua imagem, para você poder compartilhar bastante, para o pessoal poder te conhecer um pouco mais. Então, gente, eu sou Almeida do Progresso, estou aqui fazendo parte aqui do programa Política em Foco,
com o nosso companheiro Romeu, agradecer à Rádio Metropolitana por esse espaço. E sou policial militar reformado, sou pré-candidato pelo partido Agir 36, é o partido do autista, que trabalha também muito em inclusão. E hoje eu trabalho em inclusão há 5 anos, tenho um projeto carreira solo, vamos dizer assim, com uma equipe muito profissional, muito prestativa, acolhedora, em Bangu, no Conjunto Jardim Progresso. É um projeto de ecoterapia que está fazendo a diferença na vida de muitas crianças e nas famílias atípicas. Então, o meu sonho é montar um centro de reabilitação lá no Conjunto. Já tenho esse projeto pronto, em planta de arquitetura, com vídeo digital. Já é uma coisa que veio da minha cabeça e do meu coração e que eu sei que eu posso fazer a diferença na vida de muito mais famílias, de centenas de famílias. E eu sei que essa demanda existe. Então, eu quero passar para vocês, mães, pais, famílias atípicas, não desista. Continue lutando. Porque Deus conhece o seu coração, e o meu também. Almeida do Progresso. Desse jeito, Almeida. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo, de coração. Esse é um cara verdadeiro, franco. Aqui a gente não tem lado de política, a gente está aqui para dar oportunidade. Oportunidade a você que realmente tem um projeto bacana, tem um projeto legal. Adorei o teu projeto. Como eu falei para você, a hora que você falar, porque é para toda a equipe da Voz do PCD ir lá, vai lá fazer a cobertura. Eu quero fazer essa cobertura, porque isso chamou muita atenção. Eu sou um cara emotivo fora da câmera, tu sabe disso. Então, gente, obrigado a vocês que ficaram até aqui. Curtam, comentem, compartilhem. Façam pergunta que ele vai responder, pode ficar tranquilo. Deu manda. E aí, se você quer sua oportunidade, entra aí no @A Voz do PCD no Instagram e vem pra cá. Rádio Metropolitana, Rádio da Inclusão, programa Voz do PCD, de domingo a sexta-feira, a Rádio Metropolitana 1090M e agora 80.5 FM. Tamo junto, até o próximo Política em Foco. Um abraço.